Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. A nossa convidada de hoje foi um dos símbolos dos anseios de liberdade nos anos 60. Ela atua, produz, dirige, escreve, é doutora em artes cênicas e imprime sua forte personalidade em tudo o que faz. O Persona recebe hoje Ítala Nandi. Ítala, seja bem-vinda. É um prazer receber o nosso programa. Imagina, eu é que estou muito feliz. Obrigada, Cris. Obrigada, Tílio. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse programa que parece que vocês tiram a alma da gente, não é? É verdade. Afe Maria. É um prazer te receber aqui. Obrigada. Ítala, você nasceu numa localidade chamada Sétima Légua, em Caxias do Sul. Como é que foi ser criança nesse lugar, que era uma colônia de imigrantes e que, nem de longe, você fez parte de uma família de artistas? Conta pra gente e aproveita para falar desse pai, que foi uma figura importante por lá. Era Sétima Légua e, ao mesmo tempo, Nona Légua. Uns diziam nona, outros diziam Sétima Légua, porque em Caxias do Sul era longe do centro. Era onde meu pai tinha a granja, onde ele tinha o plantio das uvas, das videiras novas que ele trouxe da Itália. Ele fazia parte desses imigrantes italianos que o Getúlio Vargas, ele soube que o Mussolini na Itália tinha lançado o cooperativismo. E o Getúlio ficou interessadíssimo nisso. Então ele fez um acordo com o Mussolini para trazer uns técnicos italianos para virem criar uma vitivinicultura. Ele que inventou a vitivinicultura depois, mas para criar o cooperativismo. Vieram 5, 6 italianos, entre eles meu pai, que era enólogo e engenheiro agrônomo. Foram para Caxias do Sul e o que aconteceu? Fundaram a primeira cooperativa brasileira, a Vinícola Garibaldi, de Garibaldi, a cidade, que foi fundada por esses italianos, meu pai entre eles. Agora, um passarinho me falou que o seu pai fez parte da guarda do Mussolini. Sim, senhor. É vero. É vero. É vero. Sim, sim. O meu pai era bersagliere. Os bersaglieri eram a guarda aristocrática do Mussolini. E meu pai era capitano bersagliere. Meu pai era chamado de quinta coluna, porque ele ia para o café, subia na mesa e falava contra o eixo, aliás, contra os americanos a favor do eixo. Roma, Berlim, Tóquio, da onde vem o nome Roberto, sabia? Roma, Berlim, Roma, Tóquio. Berlim, Tóquio era o eixo. E da onde vem Roberto? Olha. E meu pai era contra a entrada dos americanos e ficava fazendo discurso, aí ele foi preso. Então minha mãe disse que eu estava tinha acabado de nascer. Não, ela me contou que ela estava grávida já quase para eu nascer e entraram, o exército lá, a polícia entrou para prender meu pai, levaram meu pai. E minha mãe estava com a minha irmã dela, a tia Eda, lá, e ela começou a ter uma convulsão na barriga. E achou que ela ia ter um parto. Só que Você nasceu regada a vinho, né? Não, essa é outra história maravilhosa. Mas, porque aí então, meu pai já tinha saído da prisão, já estava livre, e a minha mãe foi para o hospital, e já eram 11 horas, tanto que eu nasci às 5 da manhã, e eu não nascia, e o médico falou assim, vai ter que fazer uma cesárea, porque ela aí não está vindo. Aí o meu pai disse, não,
aspetate um pó, aspetate. Aí saiu, foi até em casa, pegou uma garrafa de vinho tinto, trouxe e deu um copão para minha mãe, e toma. A minha mãe bebeu e eu nasci. Genial. Quer dizer, porque aí eu fico pensando hoje, porque como não tinha tradição de artista na minha família, que eu acho que foi ali que Dionísio, o deus do vinho, entrou na minha vida e disse, essa aí, tomou vinho. Essa é das minhas. É das minhas. Então, lá, na juventude, lá em Caxias, você estava sempre aí nas rodas sociais, né? Os desfiles, jantares, comemorações. Mas você se forma em ciências contábeis. Por que ciências contábeis? Porque meu pai queria que eu administrasse a cantina dele. Tá. Agora, foi também em Caxias que você teve o seu primeiro contato com o teatro, né? Foi. Como é que a contabilista entrou no palco? Eu tinha uma amiga que fazia teatro. Eu nem ia ver. Então, eu ficava esperando ela sair lá da Aliança Francesa, do teatro, que era uma lindeza de teatro. Eu ficava esperando na praça, em frente. E um dia ela não demorava. Aí eu subi. Aí eu falei assim... Aí eu cheguei lá, um teatrinho lindo, umas cadeiras bonitinho, um palco lindo. Aí o diretor, o Scott, chegou para mim e falou assim, Ítala, vem cá. Abriu o pano, me botou lá dentro, fechou o pano, eu lá no escuro, e ele falou assim, Ítala, ele de fora, dá uma risada. Falei, como é que é? Dá uma risada. Eu comecei a rir. E eu comecei a rir de nervoso, claro. Mas eu ri de rolar no chão, e eles lá fora rindo também. Aí, quando eu saí, ele falou assim, o personagem é teu. E aí eu fiz o Ionesco, foi a primeira peça que eu fiz. Cantora Careca. A Cantora Careca. E aí o Fernando Peixoto, crítico já famoso em Porto Alegre, foi assistir. Volta para Porto Alegre e escreve sobre a peça do Ionesco, a direção do meu colega, porque eles estudaram juntos lá na escola de formação de atores que tinha em Porto Alegre. E falou assim, surge uma grande atriz em Caxias do Sul. Bom, e ele não parava de ir a Caxias me falar. E começamos a namorar. Ele com a aliança. Calma, a gente vai chegar lá. Você está pulando uma parte importante. Diga. Porque a gente tem uma matéria aqui sobre uma outra atividade que você se envolveu, um pouco mais perigosa que a contabilidade e o teatro. Então, vamos ver sobre o que é, o que você aprontou? Voar, o mais alto desafio da humanidade. Desde os nossos primórdios, observávamos os pássaros e sonhávamos em voar como eles. Em 1906, Santos Dumont entraria para a história ao pilotar o seu 14 bis sob o céu de Paris. No princípio, apenas os homens pilotavam essas máquinas voadoras, mas logo as mulheres conquistaram seu espaço. Raymonde de la Roche foi a primeira a pilotar uma aeronave em 1910. Hoje, 50% dos astronautas da NASA são mulheres, empenhadas em transformar aquele velho sonho em realidade. Cruzar o espaço sideral e desvendar o universo. Ítala Nandi era bem jovem quando decidiu pilotar aviões, mas o destino a conduziu para outros voos, com as asas da sua imaginação de artista e para a satisfação dos amantes da arte. Eu seria muito ingênua, Francisco, se eu acreditasse numa anotação bom. Pilotar aviões, Ítala. Eu queria dirigir avião. E fiz brevet em Porto Alegre. Não, e eu voava. Eu estava fazendo o brevet e eu voava em cima da granja do meu pai.
via ele lá embaixo e jogava coisa para ele. Aí ele não sabia, eu fiz por minha conta. Escondido. Aí na janta ele falava assim, porca miséria, tem um avião que voa e joga coisa em cima de mim. E eu ali quieta, porque era eu que fazia. Mas aí, então, você estava contando que você conheceu o Fernando Peixoto, né? O Fernando Peixoto foi te ver, fez críticas, tal, não sei o quê. E aí, com o Fernando, você entrou de vez nesse universo do teatro, né? O Fernando ia lá todo fim de semana me encontrar e começamos a namorar. E eu via ele com a aliança. Eu disse, mas, Fernando, ele falou, vou ter que resolver isso. Aí, no fim de semana, ele chegou sem a aliança. Aí falou assim, pois é, ela era a sobrinha preferida do Érico Veríssimo. Não, e ela era glamour girl de Porto Alegre. Ela era top de beleza. Aí ele falou assim, desfiz, ela jogou um anel na minha cara. Pum, tá aqui, pegou do bolso, toma, é teu. Me deu na mão e eu casei com essa aliança com o nome dela. Meu pai do céu, não acredito, Ítalo. Nunca mudamos. Eu fiquei sempre com o anel, que eu guardo até hoje, anel com o nome dela. Então, mas aí você começou a entrar realmente no mundo do teatro. Não, mas aí eu comecei a trabalhar no Banco Francês e Brasileiro como contadora, como na secretaria, o Fernando na atividade dele forte, e no teatro de equipe começou a acontecer uma montagem de uma peça, o despacho, e eu fiz, mas era amador. O meu primeiro trabalho profissional foi com o Teatro do Sete, com a direção do Fernando Torres e a Fernanda Montenegro. Foi ali que eu ganhei o meu primeiro dinheiro profissional. A minha primeira entrada no profissionalismo foi fazendo a peça do Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto. Aí um dia o Fernando chega para mim e fala assim, pode pedir demissão lá do Banco Francês Italiano, nem tem mais o Banco Francês Brasileiro. Pode ir lá pedir desculpas porque nós vamos para São Paulo. Falei, vamos para São Paulo? Vamos para São Paulo. Falei, bom, então vamos pedir. Aí viemos para São Paulo porque o Boal tinha convidado o Fernando para trabalhar no Arena. Que eles queriam fazer um teatro de repertório, aquela coisa, e precisava de um outro diretor. Aí chegamos em São Paulo, comecei a trabalhar num escritório de publicidade. O Fernando, aí o Boal falou assim, Fernando, é o seguinte, aqui não está dando, estamos num período meio, aqui o Arena, a gente está revendo coisas, mas é o seguinte, o Oficina está bombando. Então, o Zé Celso está precisando de gente. Aí não deu outra. O Fernando foi para lá, o Zé Celso adorou o Fernando e eles começaram a trabalhar. E eu, lá no escritório, vinha. Aí nós alugamos um apartamento perto ali da Oficina e eu ficava esperando terminar os trabalhos, ficava ali na bilheteria. Aí, na bilheteria do Oficina. Aí da Oficina. E eu ficava ali, quietinha, com a bilheteira, esperando o Fernando terminar os trabalhos dele, ficava ali. Aí, de repente, entrava o Zé, terminava a bilheteria fechava, entrava o Zé, pegava o borderô. Aí eu dei uma olhadinha assim. Eu falei, eu acho o seguinte, isso aqui não é bem aí, hein? Tem que ser aqui. Aí ele olhou para mim assim, você entende disso? Eu falei, eu sou contadora. Ele falou, toma, é teu. O trabalho é teu. É difícil a gente imaginar o Zé Celso Martinez Correia... Contador. Fazendo essas coisas. Cuidando do borderô da contabilidade. Não é difícil, é impossível, né? E aí eu saí do escritório que eu estava e fiquei cuidando da contabilidade da Oficina. E escritório e tudo, arrumei tudo, botei... eu cuidava só disso, e eles lá ensaiando, estavam ensaiando Pequenos Burgueses, e em cartaz estava uma peça que fazia um sucesso danado, que era o 4 num Quarto. E como foi, então, a tua estreia como atriz?
Então, aí um dia... Na eu tô oficina. Aí, então, eu estava ali no escritório e, de repente, entra o Zé Celso, espavorido. Senta em cima do escritório, porque ele não ficava do lado, sentava em cima da mesa. Pega o telefone e liga para o Boal. Porra, Boal, seguinte, a Rosinha ficou doente. Cara, nós temos... O teatro, a peça está lotada. A Rosinha é a Rosa Maria Murtinho. Sim, ficou doente. Aí, de repente, eu vejo que ele olha para mim esquisito. Eu falei, hã? Aí ele desliga, me pega pela mão, me leva para o palco. Eu ficava ali vendo todo dia, eu sabia aquela peça de cor. Uhum. Aí eu falei, mas o que aconteceu? O Boal disse que te viu fazendo teatro lá em Porto Alegre, que você é ótima. E pronto. E pronto. Aí substituí a Rosinha. Como ela estava fazendo Pequenos Burgueses, ela até preferiu nem voltar mais, vou ficar só no Pequenos Burgueses. E eu fiquei fazendo as duas coisas. A produção, porque eu também fazia produção, a contabilidade. Eu tinha, ontem eu estava falando para o Renato Borg, eu falei assim, Borguinho, você lembra quando eu levava na minha bolsa o teu talão de cheque, o talão de cheque do Zé, o talão de cheque do Fernando, você lembra? Porque eu carregava tudo. Aí todo mundo, para mim, cuidado. Cuidado. Que coragem, hein, E tá lá. Nós temos vários depoimentos gravados para você ver. Jura? Vamos mostrar o primeiro? Vamos. Olha lá. Ei, amiga, como é que vai? Eu estou bem aqui depois dessa operação, que foi barra pesada, mas estou ótimo, estou muito bem. Que bom que você está aí, que ótimo. Sempre linda, sempre maravilhosa. Rita, sempre que eu penso em você, eu me lembro daquela cena de nós dois embarcando para Curitiba para encontrar com o governador do Paraná, o Paulo Pimentel. Imagina que absurdo, para pedir dinheiro para a reconstrução da oficina que tinha pego fogo. Lembra? Eu me lembro de você muito linda, entrando lá comigo e falando com ele assim, quando a gente pensa em cultura, em quem é que a gente pensa? Paulo Pimentel. O homem se derreteu todo e deu uma grana para a gente trabalhar na construção do teatro. Poxa, Ítala, nós éramos uma espécie de Bonnie and Clyde, né? A gente saía por aí buscando dinheiro em toda parte para poder manter o nosso grupo vivo. Linda, eu tenho um grande amor por você, viu? Um grande beijo. Você continua maravilhosa. Beijão. Eu amo o Renato. Renato é um irmão meu. Um irmão que eu nunca tive, né? Ele é muito querido, muito amado. Como a gente foi amigo, como a gente se entrosou. E foi de fato verdade. Eu falei isso para o Paulo Pimentel. E ele deu um dinheiro enorme. E a gente conseguiu finalizar, construir o teatro por causa disso. Mas era isso mesmo, nós dois. Eu botava a minha mini saia, ele o seu terno, e nós íamos lá buscar dinheiro nos lugares. Maravilhoso. Agora, Ítala, no final dos anos 60, você ganha uma bolsa, vai estudar teatro na França, em Paris, e acaba indo parar em Cuba. Mas vamos deixar esses assuntos para o próximo bloco, tá bom? É muita coisa. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para a nossa conversa hoje com Ítala Nandi. Ítala, em 67, o Teatro Oficina monta O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. E, a princípio, o Zé Celso não gostou, né, desse texto, mas depois acabou fazendo aquela montagem revolucionária. Como é que foi isso? O Luiz Carlos Maciel, ele deu para o Renato Borg ler a peça. Uhum. Essa peça estava desconhecida, já fazia, nessa época, 30 anos. E deu para o Renato ler. O Renato amou, aí deu para mim, eu amei. Aí a gente deu para o Zé Celso, o Zé falou, achou uma bosta. Desculpa o nome. Achou ruim. Não, que bobagem. Aí o Renato e eu resolvemos fazer uma leitura coletiva para ver se abria a cabeça dele.
Aí, querida, querido, ele explodiu. Pô, que peça maravilhosa, que não sei o quê, vamos fazer. Enfim, resolvemos montar e que foi o sucesso que foi. Aquela coisa sensacional, que é até hoje, né? Que é uma peça ícone do nosso teatro. Uma peça que o Oswaldo escreveu em 1924, em 25. Eu me apaixonei pelo Oswaldo. E me apaixonei principalmente fazendo a Heloísa de Lesbos. Porque a Heloísa é um personagem até meio fresca, assim, meio... filha de aristocracia, tinha que casar com aquele cara que tá cheio da grana para poder a família sair da onde estava, lá no poço que estava, por causa do café, teve aquele período todo em que tiveram que jogar café, lembra que teve até montanhas de café. Jogavam no rio o café. Exatamente, a família no pinico, e aí ela tem que casar com esse cara que era o da grana, né? Aí lá estou eu fazendo o meu filme em Vino Veritas, no Rio Grande do Sul. Acompanhei o Joaquim Pedro de Andrade fazendo o roteiro do Homem do Pau Brasil. E eu tinha certeza que eu ia fazer a Tarsila, ou ia fazer a Pagu, ou ia fazer alguma das mulheres, porque o Oswaldo teve 5 mulheres, uma mais brilhante que a outra. Aí eu chego de volta, quis encontrar com o Zé, passando por São Paulo. Aí o Zé me fala assim... O Joaquim Pedro começa a filmar agora, daqui uma semana. Ele me convidou para fazer o pai do Oswaldo. Eu falei, como é que é? Ele vai começar a filmar daqui uma semana? Ele falou, é. E eu? E eu? Ele não falou comigo? Pô, fiquei pé da vida. Cheguei no Rio, liguei para... A gente morava na Nascimento Silva, a famosa. Nascimento Silva, o Tom Jobim morava em frente, o Joaquim e eu aqui. Aí... disse, Quincas, eu chamava ele de Quincas. Estou aqui. Ele falou, preciso falar com você urgente. Prepara um café amanhã de manhã. Ele estava casado com a Cristina Axé. Aí veio lá ele, eu falei, por que será isso? Sentamos ali no café, aí ele olhou para mim e falou assim, bom, é o seguinte, passou por cima da mesa do café assim, um roteiro dessa grossura. Ele falou, eu quero que você faça o Oswaldo. Eu falei, como é que é? Eu quero que você faça o Oswaldo. Cara, eu caí no chão de rir. Aí a Cristina falou, Ítala, há 3 meses que ele acorda e diz, sonhei com a Ítala fazendo o Oswaldo. Sonhei com a Ítala fazendo o Oswaldo. E não deu outra. Foi a coisa mais bonita que podia se ver. Ficou uma solução maravilhosa, não é? Maravilhosa. Você e o Flávio Galvão faziam, né? É. Aí ele liga para a Dina, em Portugal, aí ele fala assim, Dina, ele me contando, o que você acha? Eu convidei a Ítala para fazer o Oswaldo. Ela falou, maravilhosa ideia. Ah, mas não abro mão do meu pau. Tem que ter o homem também. Muito bom. Mas então lá, antes disso aí, você consegue a bolsa de estudos e vai para a França. Vai estudar lá em Paris. Você chega lá numa época bem agitada. Olha só a matéria que a gente preparou sobre isso. A expansão das redes planetárias de televisão entre os anos 60 e 70 viria a facilitar o intercâmbio de imagens e informações em todo o mundo. Mas, além da bem-vinda integração entre os povos, essas facilidades também nos fariam encarar algumas das nossas mais vergonhosas mazelas. A Guerra do Vietnã era o primeiro conflito com cobertura em tempo real e seus horrores, expostos cruamente nas telinhas da TV, chocariam a humanidade. Movimentos de protesto logo eclodiram nos Estados Unidos e na Europa. Enquanto alguns pregavam a paz, o amor e mudanças de comportamento, outros propunham a luta armada e a tomada do poder.
Em maio de 1968, imagens de confrontos entre estudantes e policiais da França acabariam por despertar a chama revolucionária também entre jovens de outros continentes. Depois daquele mês de maio, nada mais seria como antes na nossa sempre mutante aldeia global. E você, Ítala? Bom, muito bom. Você, claro que já chegou aderindo às passeatas e coisa e tal. Agora, é verdade que você, o Zé Celso e o Renato Borg foram bombardeados nesse dia? Nossa, porque a gente estava... Primeiro que todo mundo ficava na rua. De noite era uma explosão de guerra. Aí nós estávamos na janela do hotel, na Rue Saint-Séverin, ali no Quartier Latin, as ruas são pequenas, são estreitas. Aí a gente olha assim, de repente a gente ouviu uma gritaria, aí os flics tudo ocupando a quadra de um lado e do outro lado subindo um grupo de umas 5, 6 pessoas com um cara filmando. Aí quando a gente olha, era o diretor, o Jean-Luc Godard. Era o Godard. Eu falei assim, meu Deus, mas nós três na janela, mas c'est Godard, c'est Godard. Aí a gente começou a gritar, c'est Godard. E ele não parava. Veio, a polícia do lado de cá, deram um soco nele, caiu os óculos dele, pegaram a câmera, levaram todos, e nós gritando. De repente a gente olha um cara assim, ó, tum, joga na nossa direção uma bomba, que era essa bomba que passou por aqui pelo Zé Celso, explodiu dentro do quarto. Essa bomba tem um cheiro que você não pode imaginar. Bom, tivemos que sair daquele... Esse quarto era o meu, eles dois estavam no outro quarto. Aí, esse andar inteiro foi interditado do hotel. Inteiro, tá o cheiro forte que essa bomba tinha. Lá pelas... Bom, a gente foi dormir, chegou lá pelas tantas, o Renato toca o telefone e ele falando mal. O que que tá... Eu disse... eu estou muito mal, ele falou. E eu disse, eu não estou conseguindo nem falar e não consigo abrir os olhos. Temos que ir para o hospital. Descemos, o dono do hotel falou, hospital aqui perto, vocês têm que ir. Por Zé pior, porque ela bateu aqui e ainda foi para a parede. Ele ficou tudo em carne viva aqui na testa. Nós foi a garganta e os olhos. Enfim, foi uma barra pesada, muito pesada. E ali, quem teve que fazer a montagem da peça, o Zé Celso não podia, foi o Renato, o Fernando Peixoto. Mas o Renato e eu conseguimos, apesar de tudo, sempre chorando, conseguimos fazer a peça. Mas foi uma coisa muito séria, muito séria. Aquela ali foi uma batalha séria. Agora aí está lá. A gente gostaria que você falasse da Rosa Hernandes. Mas antes, nós temos um depoimento para você. Acho que é uma pessoa que há muito tempo você não vê. Olha lá. Alô, Ítala. Aqui é o Flávio Tavares. E o que eu vou contar ocorreu há muitos anos, em 1967, mas guardo nítido na memória. Eu encontro em Montevideo o teu nome na lista dos que vão preparar-se com o curso de guerrilha em Cuba. E digo, a Ítala não, a Ítala não. Por quê? Eu achava que tu devias ser a grande musa inspiradora que nós teríamos perante a opinião pública, porque surgias já como no teatro e na TV como a grande atriz que fosse sempre. Mas não sabia que o Tiago de Mello já tinha posto o teu nome, e o Tiago era um sedutor, seduzia a todos, e que, bom, a minha restrição era porque o curso, a preparação de guerrilha em Cuba era meramente militar, não preparava as pessoas para se miscuírem no meio da população como um peixe nada na água. Mas até hoje não sei se você foi e voltou
ou se você não foi, voltou, e até hoje fico em dúvida. Bom, lá nesse período, Cuba estava no auge da expansão. O jornal Grama do cubano, tu tinha que estar lá esperando, porque sumia, todo mundo comprava. Che Guevara era o grande bambambam da história. E eu tinha, assim, um carinho imenso, uma vontade imensa e louca de ir para Cuba nesse momento. Se era para fazer guerrilha, eu não tinha nem muita noção. Eu só me lembro que quem conseguiu isso para mim foi o Tiago de Mello. A gente estava foi um dos grandes amores da minha vida. Eu sei que o Flávio Tavares, ele era contra. Mas, afinal, o Tiago conseguiu. Aí, meu passaporte ficou em Paris e eu viajei. Aí eu falei assim, tá bom, mas eu quero ir com o nome de Rosa Hernández, que eu era apaixonada por essa mulher. Ok, aí fui. Quem era Rosa Hernández? Uma revolucionária maravilhosa, uma mulher de muita liberdade e muita força. Quando a gente chegou em Cuba, eu fui recebida por uma pessoa que me recebeu, me levou para uma casa, um apartamento muito bonito, e ele me disse assim, o lance é o seguinte, companheira, nós não estamos mais fazendo treino de guerrilha. Foi quando Cuba estava parando com isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu fiquei 3 meses, não, nem foi 3 meses, 2 meses e meio, sem fazer nada. Eu queria ir à Serra Maestra, eu queria. Fui, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Aí, de volta ao Brasil, lá de Cuba, você participa de um dos espetáculos mais provocativos já montados nesse país, que foi na Selva das Cidades. É. Um acontecimento teatral, né? Como é que é a história da apresentação que vocês fizeram para a censura? Essa história é maravilhosa. Ao mesmo tempo, nós fazíamos Galileu Galilei à noite e fazíamos ensaios da Selva da Cidade. O Galileu era um sucesso estrondoso. Na verdade, tudo que a gente fazia na oficina, e até hoje, é um sucesso absurdo. Aí, a gente nem sabia quando é que ia estrear mesmo, e, de qualquer forma, a peça já estava com 6 horas de duração. Bom, vamos tirar o Galileu e vamos botar a Selva. Tá bom. Aí, os censores foram assistir 6 horas de duração. A personagem, a Maria Garga, é interessante isso. É um personagem que muito parecido com... Porque é uma família que chega a Michigan, do interior dos Estados Unidos, chega à cidade de Michigan e é como eu chegando a São Paulo. A Maria Garga, eu tinha uma identificação com ela nesse sentido. Ela parecia meio comigo. Bom, aí ela se apaixona pelo Schlink, que era o personagem que o Otton Basto fazia. Aí o Brecht escreve uma cena em que ela declara o amor dela por ele. E eu sempre tive essa ideia de que o amor estaria ligado à nudez. Isso era uma ideia minha. Eu dizia, Zé, tá bom, mas eu acho que quando ela declara o amor para ele, ela abre aquele kimono e ela está nua. E o Zé falou, ok, tudo bem, tudo bem. Bom, tudo bem, aí dia da censura. Aí o Zé falou assim, eu falei, Zé, aí foi o Dr. Coelho, era o bambambam da censura paulista, e com mais 4 homens. Eu falei, o que eu faço? Tiro a calcinha? Não tiro a calcinha? Aí o Zé olhou para mim e falou assim, faz o que você achar na hora. Bom, aí estou eu lá atrás com o meu kimono lá, esperando para fazer a cena. Aí estou ali, aí lembrei. Aí tirei a calcinha, deixei ali do lado e fiz a cena. Bom, tudo bem, durou 6 horas. Terminou. Doutor Coelho, ok, vamos embora.
Aí eu cheguei e falei assim, Eti, pergunta pro doutor Coênio. E assim, da nudez, não acontece nada. Aí ela, doutor Coelho, então me diga, e como é que é a cena da Ítala, na nudez? Aí ele olhou para mim e falou assim, muito natural, muito Angelical. muito pura, muito angelical. Não, tudo bem. Bom, ficou. Quando ele foi embora, a única pessoa da classe que estava assistindo era o Jabor. Aí quando eles foram embora, aí a gente comentando, aí o Jabor falou assim, Zé, eles dormiram a metade da peça. Eles não viram. Porque dura 6 horas, Celso. Tu acha que alguém vai assistir uma peça de 6 horas? Eles não viram. Eles nem sabem que a Ítala ficou pelada. Eles não têm a menor ideia. Bom, aí a gente estreou com 2 horas menos, mas eram 4 horas de peça. Mas foi isso, foi essa coisa maluca que a gente não sabe nem se eles viram ou se não viram. Agora, Ítala, como polêmica pouca é bobagem, É bobagem. por essa mesma época você e o Antônio Pitanga fizeram o Poder Negro. E aí deu um rolo também, né? Houve protestos, houve perseguições, houve censura, tal. O que aconteceu? É porque essa peça, lembra que esse período, tanto estava acontecendo em maio de 68, porque foi logo em seguida, como também nos Estados Unidos estava o Poder Negro, sabe, na maior... E a gente escolheu justamente o Leroy Jones, que era um dos poderosos, junto com o Michael e aquela gente toda. Bom, foi danado, porque a gente não sabia o que a censura ia fazer e não ia. E estreia e não estreia, a gente ficou num problema danado. De qualquer forma, entre nós não aconteceu nada. O problema era a tensão que a gente estava vivendo. Você sabe que eu ficava toda cheia de manchas? Mancha vermelha me dava no corpo. Eu não me batia em nada. Era tudo tensão, gente. Temos um depoimento aí de alguém do Poder Negro. Do Pitanga. Que prazer falar de Ítala Nandi. Grande liderança, genialidade do teatro brasileiro, vindo de movimentos no Rio Grande do Sul, movimento feminista, né, pela liberdade, contra a ditadura, né, e vem para o Teatro Oficina ao lado do Zé Celso, Renato Bock, Fernando Peixoto e grandes espetáculos como o Rei da Vela, e em seguida monta o Poder Negro. O Poder Negro, em plena ditadura militar no Brasil, nós trazemos um texto, né, em uma discussão importante, que era exatamente a discussão mundial da questão negra, do Black Panther, do Panteras Negras, Martin Luther King, Malcolm X, o preconceito, o Ku Klux Klan, né? E vem um texto daquele que cai como uma luva para o Pitanga, vindo do Cinema Novo, né? Sendo abraçado pelo Teatro Oficina, sendo abraçado pela bela e musa do teatro, da cultura desse país, a Bela Nandi. Que presente, que momentos eu vivi dentro da minha carreira, e ser abraçado e cair no colo e na graça desta fantástica musa do teatro brasileiro. Ele me chama sempre de Bela Nandi. Bela Nandi! Ô, Pitanga, que ator. A gente tinha muita paixão pelos atores do filme do Glauber. O Otton Bastos era um ator que a gente tinha uma... Não, tudo que era coisa que a gente... Tem que chamar o Otton. Tem que chamar o Otton. E era aí, sim. E o Pitanga também. Essa coisa, essa relação do Glauber conosco sempre foi muito forte, né? Eles estavam todos lá o tempo todo, não deixou, é por isso que fiz tanto cinema com eles. Eu trabalhei com todos eles do Cinema Novo, porque eles viviam lá dentro da oficina. O Jabor, o Glauber, o Joaquim Pedro, o Leon Hirschman, estava todo mundo lá dentro, bebendo na oficina. E com toda a razão.
Vamos falar então mais de cinema e um pouco das suas atividades recentes, só que no próximo bloco? Vamos. Pode ser? Voltamos já com Persona. O Persona está de volta hoje com Ítala Nandi. Ítala, na época do AI-5, você participou de 3 filmes, Os Deuses e os Mortos, Pindorama e O Prata Palomares, que são filmes aí cheios de metáforas, né, que falam de guerrilha, enfim, mas que chegaram ao Festival de Cannes de 72. Como é que foi para você participar de tudo isso num momento tão crítico? Foram 3 filmes que... O Pindorama, na Palma de Ouro, que era um filme muito mais simbólico, não teve problemas com censura. Os Deuses e os Mortos, do Rui, estava na quinzena dos realizadores. Também era um filme meio metafórico. O único que teve problema foi o Prata Palomares. Esse a gente teve que levar ele clandestino. A gente levou dentro da mala e foi embora. E ele passava na Semana da Crítica. Porque eu estava nos 3 festivais principais, eu era a única, eu era atriz de um, do outro e do outro. Aí eu me lembro que numa entrevista coletiva com a imprensa, eles perguntavam para mim assim, mas só tem você de atriz no Brasil? Eu falei, não, é coincidência. Mas eu tive a sorte de poder estar nesses 3. Trabalhar com o Jabor, trabalhar com o Rui Guerra e fazer o filme O Prata Palomares. Você virou a musa dos filmes censurados. Olha, o que eu tenho, eu acho que eu tenho uns 5 ou 6 filmes censurados. Mais um depoimento para você, Ítala. Esse é bem importante. Inesquecível, Ítala Nandi. A gente está vivendo uma geração que não tem ideia do que ela foi quando ela chegou em São Paulo. Quando veio a ditadura militar, eu trabalhava na última hora. E quando começou a Revolução, entre aspas, pelo amor de Deus, um elemento novo entrou na redação, que era o censor. E eu pegava todas as matérias, dava primeiro para o censor, ele lia, aprovava ou desaprovava. As matérias que ele desaprovava, intuitivamente, instintivamente, sei lá porquê, eu comecei a jogar dentro da gaveta. Um dia, a gaveta cheia eu levei para casa, eu morava na Praça Roosevelt. E uma certa noite, ela passou para irmos ao cinema. E de repente ele olhou aquele pacote de notícias e jornais, e fotografias proibidas, e caricaturas, e desenhos, e charges, e tudo. E aí ela falou, Inácio, o que é isso? Lixo? Você está colecionando lixo? Eu falei, não, Ítala, isso é o Brasil que ninguém pôde ler. Como? Eu falei, são todas as notícias que a última hora não pôde publicar, por causa da censura. Ela falou, então, você tem um romance na mão. Passei a trabalhar naquele material, e durante 10 anos eu trabalhei naquele material. E o resultado foi meu livro Zero. E com a ajuda, então, dessa moça, dessa mulher que completa 80 anos agora e que tem a mesma vitalidade e a mesma força e o mesmo vigor de quando chegou a São Paulo, é a Ítala Nandi. Que amado. Ele fez uma matéria comigo, ele não falou isso, mas ele fez uma matéria comigo que eu estava assim, fazendo, eu acho que eu estava fazendo... Toda donzela tem um pai que é uma fera. Ele botou assim, a hora e a vez de Ítala Nandi. Matéria da 0 hora, eu falei assim, da última hora. Eu falei, meu Deus, Inácio. Mas é verdade, essa coisa do livro dele, eu falei exatamente isso. Cara, isso aí é um livro que você tem na mão. E é um baita livro. E é um baita livro, porque ele escreve bem demais. Ítala, conta um pouquinho para a gente do seu envolvimento com o hinduísmo, que te levou, inclusive, a descobrir uma relação ancestral da sua família, tal. Como é que foi isso? Que lindo. Então, eu estava com a minha família na Itália
E aí eu falei para minha prima, a Emanuela, eu disse assim, eu queria ir lá no museu, que agora é um museu, no Palácio Cadoro, que é onde meu pai estudou, e eu queria ir lá, virou um museu. Eu disse, eu queria conhecer esse prédio, porque meu pai falava sempre desse prédio. E fomos. Pois lá estava tendo uma exposição indiana. Entramos, aí de repente eu estou vendo, olhando aquilo lindo, fiquei... Nunca a Índia tinha passado na minha cabeça, juro por Deus. Aí eu estou assim, vejo um nicho assim, um vidro em cima, um livro embaixo, eu vi que era papel papiro, escrito em sânscrito à mão, e aqui do lado, em cima, escrito em bilíngue, lá, inglês, francês, blá, 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 eu olhei assim, original Kama Sutra escrita por Nandi. Eu falei, como é que é? Nandi? Eu não acreditava no que eu estava lendo. Aí chamei um cara lá, desses que ficam sempre lá. Eu falei, ele falava tudo que era língua. Aí eu falei assim, o que quer dizer isso aqui, Nandi? Ele falou, Nandi, Nandibul. Eu falei, Nandibul? A vaca sagrada? Ele falou, oui, c'est ça. C'est la vache Nandi. Eu fiquei pasma. Aí ele falou assim, Nandi, Ananda, Nandi, nome sânscrito. E nós sempre achando que era latino. Aí voltei e falei para o meu pai, disse, pai, você sabia que Nandi é um nome sânscrito e não é um nome latino? Ele falou, não sapevo. Não sabia. Eu falei, vou mandar fazer a árvore genealógica. Mandamos fazer. E não deu outra. Nandi eram kshatriyas, que são os guerreiros, que saíram da Índia, foram pelo Mediterrâneo, passaram pelo Estreito de Gibraltar e se localizaram no sul da Espanha. Ali criaram um reinado, Nandi, que, com os mouros, fizeram a invasão da Itália, de Veneza. Tudo em Veneza tem uma arquitetura moura impressionante. E minha família é dali. Aí estudei 9 anos com o professor Hermógenes. Aí eu fiz um roteiro, ajudada por ele, e mandei para o governo da Índia através do consulado da Índia, no Brasil. Bom, não deu outra, né? A senhora está convidada para ir à Índia, tem que ser até dezembro de 1990. Nós estávamos em setembro até dezembro. Eu falava, meu Deus, como que eu vou organizar isso? Mas fui. E fez o filme. E fiz. Estava escrito nas estrelas. É. Aí nós temos um depoimento de alguém aqui que entende muito dessa questão de estrela, astrologia, essas coisas todas. Poxa, que peixe. Ítala é uma fênix. É como o mítico animal fabuloso que renasce das próprias cinzas. Atriz de cinema, de teatro, de televisão, autora, diretora, tradutora, escritora, professora e até inventora, entre aspas, da Escola Superior de Cinema e Televisão do Paraná e do Festival de Cinema do Paraná. E são todos pequenos pedacinhos que, pouco a pouco, constroem essa que eu chamo da sua revolução permanente. E as coisas que, além das qualidades intrínsecas da atriz, que me atraem e me fazem sorrir, são as mãos de Ítala, que vivem como se vivessem uma vida separada, mas que se integra muito bem aquilo que está falando ou dizendo, e
a risada, a gargalhada proverbial di Itala, che è unica, è meravigliosa, è contagiosa, ti envolvi e che è profonda, intensa, è come un orgasmo. Ai, Cláudio, que maravilhosa pessoa. Ele é o meu... Ele faz as minhas biografias, ele fez duas. Ele é sobrinho da Lina Bobardi, né? E a gente se conheceu em Verona, quando estávamos com o filme do Joaquim Pedro, O Homem do Pau Brasil. Ele se apresentou e fez uma entrevista comigo. Depois ele veio para o Brasil. Ele mora em Brasília, né? Poxa, que boa ideia ter chamado ele. A gente é muito amigo, muito, muito, muito. Itala, e mais recentemente você atuou no filme Domingo, de 2 jovens diretores de cinema. E agora a gente tem um depoimento de alguém que esteve com você nesse filme. Vamos ver quem é? Ai, vamos. Foi uma grande alegria para mim fazer o filme Domingo, porque eu pude conviver, contracenar, fazer ginástica, conversar com uma das atrizes que eu mais admiro, Itala Nandi. A Itala é, assim, uma pessoa muito peculiar, porque a Itala é produtora, ela tem um lado, assim, bem administrativo, de resolver e fazer, e tem uma loucura em cena que eu acho maravilhosa, uma loucura de atriz, assim, é um furacão. E, ao mesmo tempo, uma pessoa muito organizada no dia a dia, que faz. Então, tem essas camadas todas da Itala, que eu admiro muito e tenho muita alegria de ter feito um filme com ela, um filme cheio de planos sequências. Então, a gente ensaiou como se ensaiasse cinema e teatro ao mesmo tempo. Foi um prazer enorme e uma honra. Que querida. A Marta, ela é uma ótima atriz, ela também é uma maravilhosa atriz. E além da Camila Morgado, que também está no mesmo filme, que é outra super atriz. Esse filme Domingo é um filme muito especial. Muito especial. Foi meu último prêmio de melhor atriz, foi nesse filme. Agora, Itala, depois de mais de 30 filmes, mais de 30 peças de teatro, mais de 20 novelas, você fez recentemente um solo pela internet. E a gente tem um depoimento aqui de uma pessoa que fala sobre isso também. Ai, não acredito. Itala Nandi é um dos rostos mais marcantes do cinema brasileiro de todos os tempos. Você é uma força da natureza, exuberante, quase completando 80 anos, e eu tenho orgulho e uma alegria imensa de ter dirigido você no espetáculo Paixão Viva, um documentário cênico no qual você revisita momentos marcantes da sua carreira. Heloísa de Lesbos, olha que máscara bela que nós fazíamos. Ela é virgem, ela está apaixonada por esse homem. Eu acho que ela tira a roupa e se apresenta para ele nua. Um beijo imenso e que Dionísio, ou Baco, continue te abençoando, né, com o vinho da criação. Você nasceu em Caxias do Sul, né, você nasceu depois que sua mãe tomou um copo de vinho, e eu tenho uma profunda admiração por você. Eu bebo na sua energia. Um beijo imenso. E vamos fazer agora o Paixão Viva. A gente vai estrear em forma teatral. Presencial. Eu tenho uma outra peça que certamente a gente vai fazer o ano que vem, que é dele, a autoria dele, que se chama A Caçada. E esse ano eu voltarei a São Paulo para fazer o filme da Ana Mui Laerte, O Clube das Mulheres de Negócio,
que a Ana não é brincadeira, não é para qualquer um, não. Ela Você também não é, tá? Inquieta como uma boa geminiana, cheia de histórias. Ítala, muito obrigado pela tua presença aqui, Imagina. muito obrigado por tudo que você nos presenteou com essas histórias, teu passado, tua experiência, tua vida. Muito obrigado e até um próximo encontro. Eu que tenho que agradecer e as pessoas que vocês chamaram, que, olha só, fiquei toda arrepiada. Que beleza, que boas ideias, que bela lembrança. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigado a todos. Voltamos na semana que vem. Até o próximo domingo com o Persona. Aí, menina. Diva, maravilhosa. Obrigada. Que bom que foi. Foi bom mesmo. Foi bom, né? Muito bom mesmo. Boas perguntas. Muito legal.